O Real Madrid venceu a Champions, venceu a Liga, goleou o Barcelona na final da Supercopa, o time perdeu apenas 2 jogos na temporada e fez uma das melhores campanhas da história do clube em 23-24. Aí você pensa, pô, o time tá fechado, o time tá completo, o time venceu tudo e venceu muito bem, então não tem por que mexer. Então o Real Madrid decidiu mexer, e mexer pra melhor, pelo menos é o que eles pensavam inicialmente. 1, 2, 3... ¡Hala Madrid! Cara, será que o Mbappé piorou o Real Madrid? É uma pergunta pesada, eu sei, mas olha só, o cara passou anos tentando conquistar a Champions com o PSG, e aí do nada ele sai e adivinha o que acontece? O PSG simplesmente levanta a orelhuda pela primeira vez na história do clube, e sem Mbappé, justo quando ele saiu. Só que do outro lado da história tem justamente um Real Madrid que parecia invencível, um time que tinha perdido só 2 jogos na temporada, que vinha muito forte, Vinícius o melhor do mundo, Bellingham também muito bem. Aí você pensa, pô, o Mbappé vai chegar, vai só ajudar, né? Vai complementar com gols e tudo mais, então o Real Madrid piorou com o Mbappé. O Real Madrid simplesmente conseguiu fazer uma das piores campanhas dos últimos anos, justo quando chega o Mbappé em sua primeira temporada. É coincidência? Será que é culpa somente do Mbappé? Será que o elenco que não ficou desequilibrado? Será que o Ancelotti que não teve também mecanismos para essa nova temporada? O que aconteceu com o Real Madrid? Será que a culpa é só do Mbappé? É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Salve rapaziada, Geek na voz. E recentemente, né, o Marcelo Beckler, que é um cara que eu gosto muito de acompanhar aqui no YouTube, tá? Confesso pra vocês, ele fez um vídeo justamente sobre isso, né? Se o Mbappé piorou ou não o Real Madrid. E como que a saída do Mbappé melhorou o Paris Saint-Germain. Entre aspas, não, realmente melhorou. Mas será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que o Mbappé realmente é o epicentro? Ele é o grande culpado disso tudo? E eu já adianto que eu vi o vídeo inteiro do Beckler, eu concordo com algumas coisas e discordo de outras, mas aqui a gente vai aprofundar muito nisso. Pois normalmente o Real Madrid joga no 4-3-3, mas de vez em quando, como foi o caso na temporada 23-24, muda para um 4-4-2 com 2 atacantes. A ideia é fazer com que os jogadores tenham estímulos variados e saibam se adaptar a diferentes contextos de jogo. Só que essa temporada 24-25 do Real Madrid, justo quando o Mbappé chegou, foi uma das piores temporadas do Real Madrid na história recente. Pior no ataque, pior no meio campo, pior na defesa, todo mundo piorou. E na Champions League, que é a grande competição do Real Madrid, o buraco foi mais embaixo, porque o Real Madrid fez uma campanha bem decepcionante nesse novo formato. Foi tão decepcionante a ponto do Real Madrid ter que jogar o playoffs contra o Manchester City. Foi o único jogo europeu onde o Real realmente passou confiança, mas depois disso foi ladeira abaixo. Nas oitavas de final só conseguiu passar pelo Atlético nos pênaltis, nas quartas sofreu uma eliminação dura contra o Arsenal e os ingleses dominaram completamente, né? Dominaram a posse, marcaram alto e, mano, simplesmente escancararam a fragilidade tática do Real Madrid. Tanto é que depois desse jogo, né, saíram notícias de que os jogadores do Real Madrid não entenderam as tais táticas do Ancelotti para esse jogo contra o Arsenal. Eles não entenderam como deveriam atacar, como deveriam defender, como se não tivessem treinado, então sobrou pro Ancelotti também. Rice, perna direita! Gol! Vai o Rice, perna direita! Golaço! Rice, Rice, baby! Rice, Rice, baby! E no cenário nacional, a coisa também não foi muito boa, né? O time perdeu a Supercopa da Espanha pro Barcelona e depois foi eliminado da Copa do Rei de novo pelos rivais catalães. E mesmo tendo brigado pelo título da Liga durante boa parte da temporada, mas no final acabou perdendo de novo os 2 jogos pro Barcelona. É aquela coisa, né? O Real Madrid foi resistindo, uma rodada atrás da outra, ficava de 3, 4 pontos do Barcelona. Chegou um momento que chegou a ultrapassar o Barcelona, mas no fundo a gente sabia que isso não ia durar, porque as sensações de jogo era que o Barcelona em algum momento iria atropelar o Real Madrid. E dito e feito. E para um clube com o peso do Real Madrid, essa irregularidade é inacreditável, né? É inaceitável. E a pergunta que fica é, o que deu errado? Porque o técnico dessa temporada foi o mesmo da anterior, que fez uma temporada brilhante pelo Real Madrid a ponto de ganhar Champions, Liga, ganhou todos os clássicos pro Barcelona e perdeu só 2 jogos em toda a temporada. A comissão técnica é a mesma, teve um outro jogador que saiu, que eu vou comentar sobre isso, mas a base se manteve a mesma, mas o que deu errado? Tudo parecia encaixado sob o comando do Carlo Ancelotti, mas algo deu errado. O Jude Bellingham virou maestro do meio campo ofensivo, né? O Vinícius Júnior brilhava na ponta esquerda com liberdade total, enquanto o Rodrigo e Valverde equilibravam a ponta direita. Kroos e Modric, por sua vez, controlavam o ritmo da partida com uma calma impressionante, né? Mais o Kroos do que o Modric, que foi titular durante toda a temporada. Então o que mudou? Né? Porque o treinador é o mesmo, a comissão é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo, né? Só mudou a formação, basicamente, voltou para um 4-3-3, mas o estilo é o mesmo, né? Esse jogo do Real Madrid de transição, de contra-ataque, o que mudou? O que mudou é a chegada do Mbappé. E é importante deixar claro que o Mbappé não é o único
único culpado por essa queda de rendimento do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid perdeu o pilar no meio-campo, e é importante deixar isso claro, que era o Toni Kroos. O Kroos era aquele craque silencioso do Real Madrid, sabe? Era o jogador que fazia o time funcionar, que ditava o ritmo, que acelerava, que pausava, que sabia o momento de correr, de calma, de trocar passe. Ele era o termômetro desse time do Real Madrid, era o famoso regista. E o Real Madrid perdeu esse cara e não repôs. Colocou, sei lá, Tchouaméni pra ser o novo Toni Kroos. Só que o Tchouaméni é bom, mas ele não tem características de Toni Kroos. Além disso, o Dani Carvajal passou boa parte da temporada lesionado, né? O que afetou bastante a estrutura defensiva e o apoio pela direita. Cara, quando o Carvajal se lesionou contra o Villarreal, eu tava vendo esse jogo ao vivo, eu já sabia que a temporada do Real Madrid já tinha ido de Vasco já. Quer dizer, Vasco não, perdão, o Josão tá vindo a gente, então calma, tamo junto. Mas cara, quando o Carvajal se lesionou e eu percebi que o Real Madrid não iria contratar um lateral direito e teria que jogar com o Lucas Vázquez durante boa parte da temporada, eu já sabia que a vaca já tinha ido pro brejo. Mas a chegada do craque francês bagunçou uma engrenagem que estava funcionando. Ele foi inserido em um sistema que já tinha Bellingham e Vinícius como protagonistas ofensivos, e com o Mbappé centralizado como atacante, o Bellingham teve que recuar mais e o Vinícius, por sua vez, precisou ajustar os seus movimentos, né? A química do ataque foi quebrada. E o resultado? Um time sem fluidez na frente, previsível nas jogadas de ataque e incapaz de manter o controle dos jogos, né? Especialmente nos momentos decisivos. E com poucos troféus conquistados, a pressão aumentou muito, cara. E o resultado foi essa temporada desastrosa, onde o Real Madrid teve que jogar playoffs, onde perdeu todos os clássicos pro Barcelona de forma humilhante, a verdade é essa, e um time que não tava encaixado, era um time extremamente previsível, cara. Você sabia que o Rodrigo tava na direita e ele não sai de lá, Vinícius na esquerda, Mbappé centralizado, não tinha uma jogada ensaiada, não tinha movimentos, sabe, não tinha, a engrenagem não funcionava, e o Mbappé é um dos grandes problemas, sim. Eu não vou dizer que ele é o grande culpado, porque no final das contas ele entregou o quê? 43 gols, e contando, né, porque tem um Super Mundial agora que tá rolando, então o Mbappé pode fazer mais gols que vai contabilizar nessa atual temporada, mas ele entregou o que ele foi contratado pra fazer, que é gol. Ele entregou mais de 40 gols, que era uma coisa que o Real Madrid não tinha desde o Benzema. Só que no futebol atual, o centroavante não é mais apenas o cara do gol, ele precisa participar da construção das jogadas, saber prender a bola, abrir espaços, né, pros meias e pressionar sem a bola. E o Mbappé, jogando como camisa 9, ainda não mostrou que tem essas características, né? Ele não é um pivô, ele não é um Benzema que consegue ser esse camisa 9 e camisa 10 ao mesmo tempo, ele não participa, ele não melhora os jogadores ao seu redor, né? O Mbappé, a gente sabe que tem essa característica mais individualista, ele quer finalizar as jogadas e não construir, diferente do Benzema, diferente do Vinícius, que também participam da construção da jogada. Então tudo isso foi influenciando, velho. E é o que eu costumo dizer, né? Eu acho que essa final contra o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, que foi um sacode, foi um 5-0 do PSG sem o Mbappé, eu acho que isso ajudou muito o próprio Mbappé dentro do Real Madrid, porque ele percebeu, vendo essa final, que não adianta só você estar lá na frente esperando a bola pra fazer o gol. Você tem que entregar algo a mais, cara. Pra você ser hoje um jogador de elite e ganhar troféus e conquistar títulos, você não precisa estar só parado. Você tem que se movimentar, você tem que pressionar, que é uma coisa que o Mbappé ele não gosta de fazer, né? Tanto é que viralizou aquele vídeo do Luiz Henrique, onde ele dizia que o Mbappé tinha que pressionar o Araújo, tinha que pressionar o time do Barcelona, porque só assim eles iriam conseguir vencer. E de fato o Mbappé pressionou nesse jogo e de fato o PSG venceu. Então assim, cara, o Mbappé ele entendeu. Tipo, ó, não basta só eu entregar os gols, eu tenho que entregar algo a mais, eu tenho que participar mais da construção do jogo. Não quer pressionar? Tudo bem, então entregue mais gols, entregue mais assistências, contribua mais de outras formas. Porque na atual temporada, como eu disse, o Mbappé conseguiu fazer 43 gols, né? Ótimo, perfeito, é o artilheiro como deve ser, só que ele deu apenas 5 assistências nessa temporada. E é aí que você percebe que ele não tá participando da construção do jogo. E aí a gente não sabe, né, se é apenas uma questão do Mbappé, uma questão individual do jogo dele, de querer não aprimorar os jogadores ao redor dele, como o Benzema fazia, por exemplo, né? O Benzema não só fazia os gols, mas também construiu o jogo. Ou então é uma parte tática, né? Uma questão tática do Ancelotti, que ele instruiu o Mbappé a só finalizar as jogadas e não a participar da construção. Não dá pra saber ainda. A gente vai ver agora com o Xabi Alonso, né? Será que o Mbappé vai ser mais associativo? E é por isso que eu acho que essa final do PSG contra a Inter, esse 5-0, foi ótimo pro Mbappé perceber que ele precisa participar mais de outras etapas do jogo, a não ser só na hora de fazer o gol. O Dembélé, por exemplo, ele terminou a temporada com quase 40 gols também, só que o Dembélé, ele pressiona igual um animal, sabe? Pressiona o goleiro, pressiona os meio-campistas, ele é um jogador absurdo. Eu lembro que nessa final, cara, teve um lance lá pros 80 minutos, mais ou menos, que o Kvaratskhelia, o jogo já tava tipo 4-0 pro PSG e o Kvara já tinha feito o gol dele. E, mano, aos 80 do segundo tempo, 4-0 na final da Champions, o Kvaratskhelia voltou lá atrás pra poder marcar o Dumfries, tá ligado? Que tava avançando. Eu me pergunto, se fosse o Mbappé, ele teria feito isso? Já tendo feito o gol dele, vencendo uma final da Champions, conquistando... Será que ele voltaria pra marcar desse jeito? Eu acho que o Mbappé, ele entendeu que não basta só ele ficar parado no ataque esperando a bola chegar. Ele tem que se movimentar, ele tem que pressionar, porque só assim o Real Madrid vai virar um time forte coletivamente. E olha só que curioso, né? O Real Madrid nessa temporada, que em teoria ganhou seu grande artilheiro, né? O seu grande camisa 9, que veio pra fazer 40, 50 gols, como é o caso do Mbappé, acabou
acabou fazendo menos gols nessa atual temporada, 24 e 25, do que na temporada anterior, que não tinha um centroavante, que não tinha esse artilheiro, não tinha Benzema, não tinha Mbappé. O 9 do Real Madrid era o Roselu, que se eu não me engano fez uns 17, 18 gols mais ou menos, e ele nem era titular. Ou seja, na temporada em que o Real Madrid não tinha centroavante, não tinha esse grande artilheiro, ele fez mais gols do que na temporada em que passou a ter o artilheiro. Ou seja, o Mbappé, ele concentra muitos gols, mas ele não consegue distribuir. E aí o Vinícius fez uma temporada abaixo, o Bellingham mesma coisa, Rodrigo nem se fala. Então é meio como se fosse um efeito dominó. O Mbappé individualmente, ele fez os gols que ele foi contratado para fazer, mas os outros, parece que o time entrou em outra dinâmica e os jogadores pioraram. Jogadores que vieram de uma ótima temporada, como é o caso do Vinícius e o Bellingham principalmente, estiveram muito abaixo na temporada 24 e 25. E a chegada do Mbappé tem um impacto nisso. O Bellingham, por exemplo, ele não ataca mais aquele espaço entre zagueiros, porque ali agora tá o Mbappé. Então isso piora os números do Bellingham e consequentemente as atuações que ele teve na temporada 23-24, que foi uma temporada que o Bellingham chegou a bater top 3 bola de ouro. E aí fica a grande pergunta, né? Você prefere o quê? Concentrar os gols em um único jogador, nesse caso o Mbappé, ou então você distribuir esses gols com os outros jogadores do time, que é o que o PSG faz. No PSG todo mundo faz gol. Kvaratskhelia, o Doué, o Dembélé, o Vitinha, todo mundo participa. E algo interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda nesse vídeo sobre o Mbappé no Real Madrid. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá nas redes sociais, tá? Eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também sobre o Real e diversos outros times. Então façam tudo isso aí, que é nóis. Nice. Cara, tem um dado que simplesmente quando eu vi eu fiquei sem acreditar, né? Mas fizeram um levantamento de que o Mbappé atual, que é um jogador de 26 anos, que está vivendo ou deveria viver o seu auge físico e técnico, ele simplesmente pressiona menos do que o Cristiano Ronaldo, que tem 39, 40 anos na Arábia Saudita. Mano, como é que um jovem de 26 no futebol europeu tá pressionando menos que o Cristiano na Arábia Saudita? Gente, aí não dá. E aí que entra o Xabi Alonso, né? Porque no Leverkusen, por exemplo, o Xabi Alonso usa jogadores como o Boniface e o Patrick Schick como pivôs fundamentais no início das transições ofensivas. Pro Alonso, o atacante é uma âncora estrutural, não apenas um finalizador. E o Mbappé, claramente, ele não se encaixa nesse perfil de camisa 9 clássico. Tanto é que ele já disse publicamente que ele não gosta de ser esse centroavante. Mas aí vamos ver, ele vai ter que se adaptar. Ele, a partir de agora, é o camisa 9 do Real Madrid. Ele é a referência, ele veio pra ser o homem dos gols. Ele vai jogar centralizado. Eu não acho que o Xabi Alonso vai colocar o Vinícius de falso 9 só pra botar o Mbappé na esquerda. Eu duvido que ele vai fazer isso. O Mbappé vai ter que aprender a ser centroavante, velho. E isso pode se tornar um problema pro Mbappé, né? Porque no Leverkusen o Alonso costuma usar o 3-4-2-1, mas às vezes também varia para um 3-5-2 ou um 4-4-2. E em todos eles o centroavante tem um papel tático muito claro. Os atacantes centrais precisam não só marcar gols, mas também servir de ponto de apoio para os meio-campistas. E tudo isso para participar da construção e ajudar na marcação com a pressão organizada. E esses jogadores caem no meio, eles seguram a bola, eles constroem jogadas e criam ligações verticais entre o meio e o ataque. E o Mbappé, enquanto centroavante, pelo menos até o presente momento, ele não demonstrou muito esse cacuete, né? Essa faceta de um centroavante que faz o pivô, que volta, que segura a bola, que abre o jogo para os dois pontas. Ele ainda não é esse tipo de cara, ele ainda concentra muito o jogo nele. O Mbappé ainda é muito individualista, o que é bom, porque ele consegue fazer muitos gols e ele ajuda o time fazendo muitos gols, mas em compensação ele não ajuda os outros jogadores, né? Vinícius, Rodrigo, é o que eu falei, o Mbappé ele fez 40 e tantos gols, ótimo, perfeito, mas ele só deu 5 assistências. Isso diz muita coisa. E obviamente que Vinícius também não colaborou nessa temporada, é verdade seja dita, né? Eu não acho que o Vinícius ele esteve abaixo somente por conta do Mbappé. Eu acho que o próprio Vinícius não fez uma boa temporada, o próprio Bellingham não fez uma boa temporada, o Rodrigo nem se fala. Eu vou fazer um vídeo ainda do Rodrigo, tá? Se ele é injustiçado ou subestimado. Eu vou fazer ainda. E não para por aí, né? O sistema do técnico espanhol também conta com 2 meias ofensivos. Um deles costuma ser um criador puro, como o Florian Wirtz no Leverkusen, e o outro atua como segundo atacante. E no contexto do Real Madrid, esse criador deve ser o Jude Bellingham, né? Que adora receber entre as linhas, né? Carregar a bola até o terço final e controlar o ritmo do jogo com inteligência. Esse papel combina perfeitamente com ele. Já a vaga de segundo atacante pode acabar ficando com o Vinícius Júnior, né? Por conta da capacidade dele de abrir o campo, de fazer diagonais e atacar o espaço com velocidade. E esse camisa 9, essa referência, como eu disse, vai ter que ser o Mbappé. Ele vai ter que aprender a ser agora um centroavante. Se eu não me engano, o próprio Henry, né? O lendário jogador Thierry Henry, ele comentou isso, que a partir de agora, o Benzema falou isso também, né? Que a partir de agora o Mbappé, ele vai ter que aprender a ser o centroavante, porque ele não vai ser o ponta esquerda que ele era no PSG. Ele agora é o 9 e ele vai ter que aprender a ser um camisa 9. E nessa temporada eu vi um pouquinho disso, tá? Um indício aqui, outro ali. Eu acho que os movimentos do Mbappé recebendo a bola de costas tem melhorado bastante, mas ainda tem que aprimorar muita coisa. Ele tem que colaborar mais no jogo sem ser apenas com os gols, porque com os gols ele vai entregar. Mas é o que o Luiz Henrique disse, no dia que o Mbappé não fizer os gols, ele tem que pressionar igual um louco. Ele tem que ser o melhor defensor do mundo. E é por isso que eu acho que o Xabi Alonso ele vai ter que quebrar
quebrar um pouco a cabeça para poder fazer esses ajustes envolvendo o Mbappé no time do Real Madrid. Então, ele foi um dos grandes problemas do Real Madrid nessa temporada? Sim. Ele foi o grande problema? Eu acho que não. Eu acho que a saída do Toni Kroos impactou muito negativamente esse time, né? O time ficou sem um norte, sem uma direção. As temporadas abaixo de Vinícius e Bellingham também colaboraram muito, várias lesões, Carvajal teve lesão de ligamento, o Militão também, aí o Real Madrid uma hora ficou sem zagueiro, teve que jogar com o Tchouaméni improvisado. Então tudo isso colaborou para a temporada desastrosa do Real Madrid. Mas o Mbappé tem sua parcela de culpa também. E vamos ver o que o Xabi Alonso vai fazer, né? O que vocês acham sobre isso? Será que a culpa realmente é do Mbappé? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!